Graça e paz, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Nova Aliança. No primeiro vídeo, aprendemos que Jesus é o nosso representante diante de Deus. Hoje vamos responder uma pergunta profunda da parte do Senhor: como Deus pode nos perdoar sem comprometer sua santidade, sua justiça e sua verdade? Porque Deus é amor, mas também é justo. Então, como é que ele pode absorver pecadores sem violar sua própria justiça? Nesse segundo vídeo, a justiça da cruz, como Deus perdoa sem comprometer sua santidade, vamos responder essa pergunta. Deus é amoroso, misericordioso, santo e justo. O problema é, a justiça exige punição para o pecado. O amor deseja salvar o pecador. Entende? Eu vou repetir. Deus é amoroso, misericordioso, santo e justo. O que entra como um problema? A justiça, ela vai exigir a punição para o pecado. Mas o amor, ele deseja salvar o pecador. E como podemos conciliar isso? Abra sua Bíblia em Romanos 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado gera uma dívida real. Deus não poderia simplesmente ignorar o pecado. Se ele ignorasse, a sua justiça seria comprometida, a sua santidade seria violada, a sua confiabilidade seria destruída. E aqui está o ponto central. Deus não podia apenas fingir que o pecado não existia. O pecado precisava ser julgado. Mas Deus, em seu amor, criou uma solução. Ele mesmo pagou a dívida. Ele mesmo se fez homem e habitou entre nós. E pagou o preço pelos nossos pecados. Abra sua Bíblia agora nesse momento, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que vai dizer assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus não mente, o perdão é baseado na justiça. Observe, a Bíblia não diz apenas que ele é misericordioso. A Bíblia diz que ele é misericordioso, fiel e justo. O perdão na nova aliança não é algo emocional, que você chega diante de Deus, pede perdão, se emociona e pronto. O perdão na nova aliança é algo legal, espiritual e eterno. Você não vive mais inseguro. Você não precisa pensar: será que Deus vai me aceitar de novo? Meu irmão, minha irmã, abra os olhos para a palavra do Senhor. Em Cristo Jesus, a sua segurança está na justiça satisfeita. A sua segurança está na justiça satisfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina, imagina só, um homem rouba e ele é culpado. Aí ele vai diante do juiz. E o juiz diz simplesmente: está tudo bem, pode ir. Aí eu te pergunto, esse juiz estaria sendo justo? Você vai dizer, claro que não. A gente pode olhar agora a nossa política, do jeito que está. Os juízes,
do Supremo, fazendo o que quer. E você, muitas vezes, olha e diz: não, não é justo. Porque realmente não é justo. Perdão sem justiça seria o quê? Seria o que acontece no nosso país, corrupção. Romanos capítulo 3, versículo 25, 26, vai dizer assim: mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Jesus Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé em Jesus Cristo. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita aqueles que têm fé em Jesus Cristo, que acreditam em Jesus Cristo. Minha irmã, meu irmão, na cruz, Deus permaneceu justo. O pecado foi punido. Jesus pagou o preço. E o pecador, eu e você, podemos ser salvos. Eita, glória a Deus por isso. Na cruz, Deus não ignorou o seu pecado. Ele puniu Jesus Cristo, o justo, que não tinha pecado. E o Calvário foi o lugar onde o amor e a justiça se encontraram. O Calvário foi o lugar onde o amor e a justiça se encontraram. Salmo 81:10 vai dizer: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. No Calvário, meu irmão, minha irmã, a justiça exigiu pagamento. O amor ofereceu o cordeiro. Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que morresse no nosso lugar. A graça salvou e a verdade foi mantida. A grande troca aconteceu. Jesus recebeu o pecado que não tinha, a maldição que não tinha, o juízo que não era dele, por nós, no nosso lugar. E graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando confessamos que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, nós recebemos justiça da parte dele. Recebemos perdão e paz com Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 21, vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O pecado foi punido, mas o pecador, que sou eu e você, podemos ser salvos. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. A lei foi cumprida. A lei simplesmente não foi ignorada. A lei foi cumprida. Muitos pensam que a graça anulou a lei, mas não foi desse jeito. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5,17. Jesus cumpriu todas as exigências, todas as penalidades, toda a justiça. Você não está livre porque a lei foi cancelada. Você está livre se você está em Cristo Jesus, porque ele sim cumpriu toda a lei. A segurança da nova aliança. Vamos abrir agora, né? Hebreus 8:12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a segurança da nova aliança. Deus escolheu em aliança perdoar, não lembrar mais e simplesmente justificar. A sua salvação, ela não está baseada
em sentimentos, minha irmã, meu irmão. A sua salvação está baseada em sangue. Foi pago por um alto preço, preço de morte, morte de cruz, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pagou nada, mas Jesus pagou o preço. A sua salvação está baseada em justiça e aliança. Isso é forte. Deus não te perdoa ignorando a justiça dele. Deus te perdoa porque a justiça dele foi plenamente satisfeita em Jesus Cristo. Eu vou repetir isso para que você nunca mais esqueça. Deus não te perdoa porque ele é injusto. Deus te perdoa porque a justiça dele foi plenamente satisfeita na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E a aplicação para a sua vida hoje, eu trago em forma de 3 perguntas. Reflita. Você ainda vive com medo da condenação? Ainda pensa que Deus pode rejeitá-lo a qualquer momento? Ou você já entendeu? Se você verdadeiramente aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, a sua justiça está na cruz? Você já entendeu isso? Se a sua dívida foi paga, minha irmã, meu irmão, Deus é justo em perdoá-lo. E quem pagou a sua dívida foi Jesus Cristo. Declare comigo, pela fé. Eu não vivo tentando merecer perdão. Eu vivo pela obra consumada do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que Jesus pagou completamente a minha dívida na cruz. A justiça de Deus foi satisfeita. Obrigado, Senhor Jesus. Em Ti eu sou perdoado, não por mérito próprio, mas pela obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus permanece justo enquanto me justifica. Não vivo mais em medo ou condenação. Vivo firmado na nova aliança, no sangue de Jesus e na justiça da cruz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço obrigado porque o Senhor não ignorou o meu pecado, mas também não me abandonou. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor entregou o seu único filho por cada um de nós. Obrigado porque na cruz o teu amor e a tua justiça se encontraram. Obrigado porque Jesus pagou a minha dívida completa. E hoje eu posso descansar na tua justiça, porque eu aceito o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu rejeito toda a condenação, todo o medo, toda a insegurança que vem do maligno. Eu declaro que eu fui justificado pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus, fortalece o meu coração e o coração de cada pessoa aqui que está ouvindo, para que a gente possa viver uma vida plenamente na segurança da nova aliança que o Senhor Jesus Cristo conquistou. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a cruz não foi apenas um ato de amor, a cruz foi a manifestação perfeita da justiça de Deus. E que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, a sua família. Graça e paz. Shalom, shalom.